Então, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno aprenda, conheça os principais procedimentos odontológicos e quais materiais são necessários para cada aula. Tá? Então, isso que eu falei para vocês é um nivelamento aí da turma. Então, procedimentos odontológicos. Os procedimentos odontológicos, eles são divididos por área. É essencial para o TSB saber identificar o procedimento que foi ou que será realizado a fim de orientar a montagem da mesa clínica, né? Então, você tem que entender o procedimento que vai ser realizado, o que a gente vai precisar para aquele procedimento. Tanto da parte de instrumentais, né, que vocês estão vendo na disciplina de instrumentais, quanto da parte de material, que é comigo, né? Então, você tem que entender a área, né? Eu vou fazer uma restauração. Qual que é a área da restauração? É a área de dentística. Para você poder saber registrar aquilo na ficha clínica corretamente, né? Para poder fazer o orçamento do paciente corretamente. Para você poder planejar o tempo gasto para o atendimento, né? Esse procedimento aqui vai levar meia hora. Não, é uma cirurgia, vai levar 1 hora, para você poder organizar a agenda do consultório, da clínica, né? Então, isso tudo está embutido aí no conhecimento, né, sobre o procedimento que vai ser feito. Facilitar a localização do procedimento na tabela de preços, né? Então, é desde o início, como que é uma rotina, né, do atendimento odontológico. O paciente marca uma avaliação, a gente faz uma avaliação, preenche a ficha clínica daquele paciente, né, faz um plano de tratamento para aquele paciente, né, em cima daquele plano de tratamento a gente vai poder passar o orçamento para o paciente, né, então você vai, de acordo com o que foi colocado na tabela, na lista de procedimentos, você vai olhar no plano de tratamento, você vai olhar na tabela o valor de cada atendimento para poder fazer um orçamento para o paciente, né? Então, a gente já entender o processo todo, né? Desde quando o paciente chega até quando ele trata e quando ele teve alta, né? Então, é importante a gente saber do procedimento que vai ser feito para conseguir desenvolver essas habilidades aqui corretamente. Eu dividi aqui, ó, nas principais áreas, né? Com certeza, né, pode ter ficado alguma área aqui de fora, alguma área nova. A odontologia, ela é muito dinâmica também, está sempre inovando, surgindo novas especialidades. Mas eu coloquei aqui as mais conhecidas, né, da rotina nossa na clínica. Então eu dividi aqui na área de diagnóstico, prevenção, odontopediatria, odontogeriatria, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia, implantodontia, ortodontia, radiologia e odontologia do trabalho. Eu sou especialista, não poderia faltar aqui, né? Então, essas aqui são as principais áreas da odontologia. Então, na nossa tabela de preços, por exemplo, se é uma clínica que tem todas as áreas ou um consultório que atua em todas as áreas, provavelmente vai ter todas essas áreas aqui, tá? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação do paciente, coloca lá o procedimento, procura na tabelinha a área que correspondente àquele procedimento e pega lá o preço, ok? Então, eu vou, já na aula de hoje, avançar com vocês até aqui a área de dentística que nós vamos hoje, tá? Na aula seguinte, a gente pega aqui o restante, dando uma pincelada geral de cada área, né, para a gente entender os materiais, né? Senão eu fico falando material usado aqui em pério, em prótese, você fala assim, não, o que é isso? Então aqui, gente, já para a gente ter uma noção também, muitas vezes aluno me pergunta, né, em qual área um dentista recém-formado pode atuar, né? Um dentista que ainda não tem especialização nenhuma. O que ele pode fazer? Será que ele pode fazer só restauração? Só prevenção? Então, o que vocês acham que um dentista recém-formado pode atuar? O que você acha, Bruno? Não tá rindo aqui. Arrisca um palpite, não? Eu acho que periodontia. Aí, ó, o Bruno já errou aqui.
Gente, então, o cirurgião dentista ele pode atuar em todas as áreas, né? Tem gente que acha que ele precisa ter uma especialidade para fazer, por exemplo, aqui périco, que o Bruno deu um exemplo, para fazer orto, para fazer cirurgia. Pode fazer todas as áreas, tá? Desde que ele se sinta apto. Por quê? Na faculdade a gente vê todas as áreas. Assim como você aqui no seu curso, você também vai ver todas as áreas, né? Depois pode ser que você passe a trabalhar só com um ortodontista, por exemplo, só com periodontista ou implantodontista, mas aqui você vai ver um pouquinho de cada área. Então o dentista também, ele vê um pouco de cada área, quando ele se forma, ele pode atuar em todas as áreas desde que ele tenha conhecimento, tá? Ele não pode pôr na placa dele uma especialidade que ele não é. Por exemplo, se eu quiser pôr na placa no meu consultório, Rick Celso, ortodontista. Não posso pôr porque eu não sou ortodontista, mas posso trabalhar com aparelho, tá? Então fica aí mais uma informação, até a título de curiosidade para vocês. Então vamos entrar aqui na primeira área, né? A área de diagnóstico, tá? O que a gente mais faz de diagnóstico, né, corriqueiramente no nosso consultório é a primeira consulta, é a avaliação, né? A gente tem dentistas especialistas em diagnóstico. Vocês vão ter na disciplina no curso de vocês, na disciplina de periodontia, me parece, vocês vão ter uma aula de patologias, onde vocês vão ver as principais doenças que a gente tem, que acometem a saúde bucal do paciente. A gente tem dentistas especialistas em patologia, né, para fazer o exame do paciente. Quando a gente precisa, a gente manda. Mas a gente faz o diagnóstico do nosso paciente no consultório corriqueiramente, diariamente, né, que nada mais é o quê? Do que a gente preencher a ficha clínica do paciente, fazer a anamnese dele, primeiramente a coleta de dados, né, do paciente, depois a anamnese, né, que é uma entrevista, né, vou passar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, e o preenchimento o exame clínico com preenchimento da ficha clínica. Então, na área de diagnóstico, é basicamente isso que a gente faz, né? Vamos ver aqui o que eu coloquei aqui no slide para vocês. Então, o diagnóstico é a consulta inicial, é quando é realizada a identificação de determinada doença ou quadro clínico perturbador ao paciente, e dele depende todo o plano de tratamento, né? Então, chegou um paciente com uma dor de dente, né? Um rosto inchado, então a gente vai atuar de acordo com aquela queixa do paciente, ou se ele perdeu um dente, ou quer pôr um aparelho, né? Seja o que ele for. Vulgarmente, é chamado de orçamento. Tem dentista que tem pânico de a gente falar que o paciente veio fazer um orçamento. Mas é muito usado, né? Eu não vejo assim tão fora do que realmente é feito, não. Mas o paciente com certeza fala, veio fazer um orçamento. Que é um termo, né? Não é o termo correto. O termo correto é primeira consulta ou avaliação, né? Então a gente pergunta ao paciente se ele quer marcar uma avaliação, né? Não se ele quer fazer um orçamento, tá? Então fica aí uma dica. O TSB, gente, isso é uma dúvida também que os alunos me perguntam, ele não pode fazer uma avaliação, ele não pode fazer um orçamento, né? Dentista também, colega, às vezes me pergunta. Eu acho que eu até teria conhecimento para poder fazer isso, mas não pode, né? Sentar o paciente na cadeira e você avaliar o que tem para ser feito nele. Você não pode, como examinador, é o dentista que examina e você vai registrando na ficha clínica do paciente para a gente gerar o orçamento do paciente, né? Acaba caindo no orçamento, não tem como. Então, o TSB não pode fazer avaliação. Ele atua como anotador e posteriormente elabora o orçamento através da tabela de preços. Então, está vendo como é importante, né, você saber de qual área é o procedimento que vai ser feito para você identificar rapidamente na tabela de preços do consultório. Gente, espero que você esteja entendendo aqui o que eu estou passando para vocês. Então, a primeira consulta é sempre perguntar ao paciente, se é a primeira consulta, quando liga para marcar uma avaliação, né, o TSB ele desempenha as atribuições do ASB e do TSB, né, ele acumula essas funções. Então, fazer o agendamento de consulta é uma atribuição do TSB. Então, gente, lembrar sempre quando o paciente ligar, falar assim, eu quero marcar uma consulta, quero marcar uma avaliação.
você perguntar se é a primeira consulta, né? Para a gente saber a conduta que a gente vai ter com aquele paciente. É que os pacientes já conhecidos, a gente já sabe, né, que fase ele está do tratamento, mas é sempre bom perguntar, né? A gente separar o tempo adequado. Para a primeira consulta, às vezes, a gente gasta um pouquinho mais de tempo. Então, ligou para marcar uma consulta, ou veio até a clínica, você pergunta se é a primeira vez, anota na agenda, uma parêntese, em primeira consulta. O paciente chegando na clínica, assim que o paciente chegar, preencher a ficha clínica com os dados do paciente e fazer a anamnese. Então, o paciente chegou na clínica para a primeira avaliação, primeira coisa é preencher aqui os dados do paciente, tá, gente? E o ideal é pedir um documento do paciente, né? A gente vê de tudo hoje em dia, então às vezes um paciente de má fé, né, que não queira fornecer os dados corretamente, então só que essa parte da ficha você não dá para o paciente preencher, tá? Você preenche, você pede um documento dele, preenche nome, endereço, RG, CPF, etc, etc, tá? Posteriormente, aí ele vai ter um questionário na ficha dele. Esse questionário você pode dar para ele preencher, tá? Mas você pede sempre para ele assinar. Então, ele vai colocar aqui a queixa principal, né, do dor de dente, que está aqui exemplificada, ou veio fazer uma avaliação, deixa ele escrever com as palavras dele. E pede a ele para preencher aqui a ficha clínica, né, para você não ficar... Às vezes tem mais gente na sala de espera, você tem, tem problema de saúde, tem doença transmissível, fuma, às vezes o cara não gosta de falar, pode até mentir na hora da anamnese, por ficar com vergonha de falar. Então pede ele para preencher, tá? Pede ele para preencher e assinar, ok? Isso tudo então está dentro da consulta inicial, né? Da avaliação. Depois o paciente subiu para a cadeira, então o que a gente vai precisar, né, já na cadeira? Para o exame inicial, gente, em termos de materiais dentários, geralmente você não vai gastar nada, quase nada. O que você vai precisar? Da ficha clínica, né? Então a gente está começando aqui na avaliação, é pouquinho de material, vai precisar da ficha clínica. Você vai precisar dos instrumentais, que você vai ver lá na aula de instrumentais, os materiais necessários para o exame clínico. Então, o paciente sentou na cadeira, olha aqui no nosso slide, o paciente está sentado na cadeira, o dentista está avaliando e está falando aqui para o TSB, né? Então, ele vai falando, dente 11, uma restauração mesial, dente 12, assim vai sucessivamente. E o ideal é que você preencha o odontograma, tá? Vocês vão ter aula de ficha clínica, a gente está dando só uma pincelada geral, situar vocês na profissão, para a gente entender os materiais dentários. A gente tem aqui o odontograma, que tem os desenhozinhos do dente, né? Aqui você vai aprender como preencher a ficha clínica, eu não vou entrar nisso aqui, que meu objetivo é materiais dentários. Então aqui o exemplo de uma ficha clínica, né, com a data, listou aqui os procedimentos a serem realizados. Aí você vai lá na tabelinha de preço, pega o preço, coloca aqui na frente. Tá? À medida que for realizando o procedimento, você vai colocando as datas. Não vou entrar nisso, que não é minha área. Então, o que você vai precisar para o exame clínico? Ficha clínica. Professor, e a ficha clínica tem um padrão? Ficha clínica é o seguinte, cada consultório pode adotar a sua, pode elaborar a sua ficha clínica. Quanto mais completa, melhor, tá? Mais resguardada a clínica fica. Mas a gente tem fichas clínicas prontas que a gente compra na Dental. Olha aqui, ó, isso aqui é um pacotinho de ficha clínica, né? Vocês estão com o slide aí na tela. Simplex essa ficha clínica. Né? Pode usar? Pode usar. Então depende da clínica onde você trabalha, você veja qual que é a ficha clínica que ele adota. Teve a consulta inicial, você vai colocar, você vai levar para o atendimento aquela ficha clínica, é o material que a gente vai usar na primeira consulta, né? Além, obviamente, de babador, material descartável. Espera que eu volto nesse slide aqui. Aqui, ó, isso aqui é um odontograma que eu falei com vocês que tem na ficha clínica, tá? Também não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo agora, que a gente vai desenhando aqui nesse desenho esquemático que o dentista está encontrando no paciente, tá? Mas não vou entrar em detalhes disso.
Então, para o exame clínico, né, aqui que importa para mim. O que você vai precisar para o exame clínico? Então, gente, vou dar uma pincelada geral e depois, mais adiante, a gente vai falar das propriedades de cada material mais profundamente. Então, material para o exame clínico, o que você vai precisar? Material básico de consumo, você vai precisar da forração da mesa, tá, gente? Isso aqui, ó, serve, esses papéis aqui, ele de um lado é impermeável, do outro ele é de papel normal, permeável. Então, essa forração aqui a gente utiliza para forrar a mesa do paciente e para colocar de proteção no paciente de babador, tá? Então, esses materiais aqui, gente, eu não vou ficar repetindo, não. Isso aqui a gente usa em todo o procedimento, tá? Então, a forração da mesa você tem que pôr, você já guarda isso. Quem está com o caderninho que eu sugeri, anota aí que eu não vou ficar repetindo nas outras mesas. Algodão, a gente sempre usa um algodão para limpar um dente durante um procedimento de restauração. Então, isso aqui a gente sempre tem na mesa. Né? Aqui está o lixinho, é um material, entra na parte de instrumentais, acredito que vocês devem estar vendo lá. Rolinho de algodão a gente usa o tempo inteiro. O que é o rolinho de algodão, gente? A gente chama de isolamento relativo, tá? Isolamento relativo. Então, a gente coloca o rolinho de algodão aqui debaixo da gengiva, entre a gengiva e o lábio ou bochecha do paciente. Para quê? Para afastar um pouco a bochecha ou o lábio do dente, onde a gente está trabalhando, principalmente para conter a saliva, tá? Então a gente usa muito o rolinho de algodão para fazer o que a gente chama de isolamento relativo. Então isso aqui entra em todas as mesas, praticamente. Fio dental também a gente já fica na mesa o tempo todo, tá? E para o caso do exame clínico, que é o objetivo aqui desse slide, é a ficha clínica, que é um pacotinho de ficha clínica, simplex de meia página, tá? A nossa aqui, acho que eu já falei, tem 4 páginas, então varia muito de dentista para dentista. A ponta de sugador, que eu não coloquei aqui, tá? Depois eu ponho mais para frente, o sugadorzinho descartável de plástico, né? Você vai gastar a cada paciente. Sugiro trocar aquela ponta de sugador, você tira do atendimento antigo, joga fora. Sugiro colocar uma nova na frente do paciente para ele ter certeza que é nova, tá? Para ele não ficar desconfiado que aquela ponta de sugador pode ser antiga, imagina. O protetor de roupa, né, que é o babador, que a gente utiliza aqui o mesmo da forração da mesa. E guardanapo para o paciente. Então esses são os materiais de consumo que a gente vai usar para um exame clínico. Né? Então, é importante você já ter isso em mente, né? Estamos começando aqui pelo procedimento mais simples, que é a avaliação do paciente, e materiais muito simples também que a gente utiliza, tá? Então, esses materiais aqui do exame clínico, a gente utiliza para todos os procedimentos, praticamente. Isso fica na mesa o tempo inteiro. Só não vai utilizar para quê? Para procedimentos cirúrgicos, porque o material que vai para a mesa tem que estar esterilizado. Então, isso aqui não está esterilizado, não vai para a mesa cirúrgica, tá? Mas aí a gente vai ver isso, vocês vão ver isso na disciplina de cirurgia, se não me engano, semestre que vem. Ok, gente? Então, simples aqui, tá? O que a gente precisa para o material de avaliação. Então, vamos entrar na área de prevenção, os principais procedimentos na área de prevenção. Gente, a área de prevenção TSB atua muito, tá? Então, prevenção em odontologia são os atendimentos destinados a evitar que as doenças se instalem no paciente, né? A gente vai prevenir uma doença. Ou evitar que processos patológicos, o que é processo patológico? É doença, tá? Já instalados se agravem, promovendo assim o controle da doença. A área de grande atuação do TSB, tá? Então, o que o TSB faz na área de prevenção? Que vocês precisam saber. Profilaxia, gente. O TSB faz a profilaxia muito, tá? O TSB atua muito na área de profilaxia, que é a limpeza dos dentes. Pode ser realizada pelo cirurgião dentista ou pelo TSB, tá? Pode ser feita através do jato de bicarbonato ou da taça de borracha com escova de Robson, utilizando pasta profilática ou pedra pomes, tá? Então aqui eu já estou passando para vocês o material utilizado.
Então vamos lá, profilaxia com jato de bicarbonato. Vou falar de uma, vou falar da outra e repito aqui os materiais que vocês vão usar. Então, profilaxia com jato de bicarbonato. Gente, esse aqui que é o aparelho de jato de bicarbonato. Então, como o próprio nome diz, ele solta um jato de água misturado com bicarbonato em alta pressão. Então a gente vem fazendo a limpeza dos dentes com esse jato, tá? Para profilaxia com esse aparelho, qual o material que você vai precisar? Do bicarbonato. Bicarbonato de sódio, tá? Mas o próprio para esse aparelho. Se você colocar o bicarbonato aquele de supermercado, ele vai entupir esse aparelho. Então você tem que comprar na Dental. Então para esse tipo de profilaxia você vai usar o bicarbonato próprio, tá? Aí você vai aprender a técnica, como fazer a profilaxia, tá? Só para você entender aqui o material que você vai usar. E a profilaxia, que é a limpeza, que é lá da área de prevenção, pode ser feita também com este motorzinho aqui, ó, que é o contra-ângulo, que vocês, se não viram ainda, vão ver lá em equipamentos. Então, com esse motorzinho aqui e uma dessas pontas, tá? Essa aqui é a escovinha de Robson, tá vendo que ela parece uma escovinha? E essa aqui são taças de borracha, ela é de borracha mesmo, molinha. Então, a gente pode, ao invés de limpar o dente do paciente com o jato de bicarbonato, a gente pode vir com esse motorzinho, com essas escovas aqui na ponta. Como se fosse uma escovação, uma limpeza que o paciente faz em casa, só que a gente utiliza motor, né? Essa limpeza fica muito mais bem feita. E nessa ponta dessa escova aqui, a gente tem que pôr uma pasta para a gente limpar. Então a gente tem a pasta profilática, tá? É como se fosse, gente, uma pasta, um creme dental, só que ele é muito mais abrasiva, tá? Então não pode ser usado diariamente pelo paciente, a gente usa ela no consultório. Falando grosseiramente, não sei se vocês já viram, tipo aquele sapólio que a gente tem para limpeza doméstica, ele parece uma areinha, né? Vocês já repararam. Então, essa areinha que é o abrasivo que tem na pasta. Então, essa pasta ela tem essa areinha que vai promover uma limpeza e o polimento dos dentes com maior eficácia. Então, a gente pode colocar na ponta dessa escovinha de Robson, a gente pode colocar um pouco dessa pasta. Então, como que a gente faz? Você vai fazer isso. Coloca essa pasta dentro desse potinho, que chama pot dapping, que a gente tem no consultório, põe um pouco aqui da pasta. E você vai molhando a escovinha naquela pasta e vai passando o dente. Vai molhando e vai passando, até você limpar todos os dentes, tá? Então, você pode usar essa pasta, ou essa pasta profilática, olha, ou você pode usar pedra pomes. O que é a pedra pomes? Pedra pomes, ó, esses dois aqui, essas duas embalagens, esse aqui é um potinho que vem com pedra pomes, e esse aqui é o refil, é um saquinho. É o pó do abrasivo, tá? Ele é bem mais barato que a pasta profilática, a pasta profilática também não é cara. Os dois têm a mesma função, tá? A pasta profilática geralmente ela tem um saborzinho, às vezes de menta. Mas como que você trabalha com a pedra pomes? Você pega o pó, põe aqui no potinho e adiciona um pouco de água. Aí você faz uma pastazinha ali dentro do potinho. E é o mesmo sistema, você vai molhando a escovinha de Robson e vai passando no dente do paciente. Vai limpando, fazendo a limpeza, fazendo a profilaxia. Então são as duas formas que a gente tem de fazer profilaxia, com jato de bicarbonato e com a escovinha de Robson em contra-ângulo, tá? Então, para jato de bicarbonato, você vai usar o bicarbonato, como o nome diz. Para profilaxia com taça de borracha ou escovinha de Robson, você vai usar pasta profilática ou pedra pomes. Olha aqui, ó, aqui é a ilustração de uma profilaxia com a tacinha de borracha. Não, pareceu uma escovinha de Robson com uma pasta profilática. Essa azul aqui é a pasta. Tem que estar sempre bem molhado com a pasta para você não passar a seco, tá? Se passar a seco, você aquece o dente do paciente, não faz a limpeza que você quer. Ok, gente? Então, essa profilaxia, gente, é feita para prevenção, para remover a placa, e quando a gente vai fazer algum procedimento no dente,
como por exemplo a aplicação de selante, que você também faz. Então, quando vai aplicar um selante, antes você faz a limpeza com essa tacinha de borracha para você remover a placa para aquele selante aderir bem ao dente, ok? Dentro da área de prevenção a gente tem, que o TSB atua muito, que é a orientação de higiene bucal, tá? Não vou entrar nisso, tá? Mas a gente tem técnica de escovação, técnica para uso do fio, uma técnica de higienização do paciente que usa aparelho, um paciente que usa prótese. Então vocês têm que dominar essas técnicas. Não vou ensinar isso para vocês, não é da minha disciplina. Então está dentro da área de prevenção. Então a gente tem no consultório, quando a gente faz um plano de tratamento do paciente, pode ter lá orientação de higiene bucal, profilaxia, né? Então o TSB faz muito essa orientação. Então você vai sentar com o paciente na cadeira, vai fazer uma evidenciação de placa, provavelmente, né, para mostrar para o paciente aonde que a higiene dele está pior, e aí vai ensinar para ele técnica de escovação, né? E a gente tem consultórios que cobram isso, tem consultórios que não cobram isso, tá? Então quem faz essa orientação é o TSB. Então se for cobrado, né, você vai olhar lá na tabelinha, orientação de higiene bucal, X e coloca. No serviço público, gente, você faz isso o tempo inteiro, tá? O serviço público a gente trabalha muito com parte de prevenção. Um outro exemplo aqui dentro da área de prevenção que eu coloquei, aplicação tópica de flúor. O TSB também faz muito, né? Então a gente vai colocar esse gel na moldeirinha e vai levar à boca do paciente, né? Tem a técnica, tem o tempo correto. Mas o que você vai precisar para aplicação tópica de flúor? Flúor gel a 2% e moldeiras de cera ou de plástico, tá? O material necessário para esse procedimento é esse, tá? A moldeirinha de cera, ela é molinha, a gente consegue moldar no dente do paciente. Aqui é de plástico, ela fica mais bamba. Eu particularmente prefiro a de cera. E você pode fazer também aplicação de flúor em verniz, né? Então, um paciente que está com uma alta incidência de cárie, a gente passa um verniz no dente do paciente que a gente vai ter uma liberação grande de flúor. Uma cárie também, quando ela está na fase inicial, vocês vão ver lá em cariologia, primeiro ela dá uma mancha branca no dente, mostrando para a gente que o dente descalcificou. Depois, com o tempo, ela vai escurecendo, vira aquela cárie tradicional. Então, quando ela está na fase branca, a gente pode aplicar o verniz, que muitas vezes o dente remineraliza e a gente não precisa de entrar com broca, tá? Então, o TSB também faz isso muito, essa aplicação de flúor. Então, esse aqui, ó, é o flúor, esse frasquinho aqui marrom é o flúor nis, né? É o verniz com flúor. E aqui, esse outro frasquinho aqui é um solvente, porque vocês vão ver, se você trabalhar com isso aqui, que esse verniz ele vai endurecendo. Aí você pinga esse solvente aqui para diluir, para ficar em condições de uso. O próprio fabricante já manda os dois. Material necessário para aplicação de flúor. O flúor verniz, propriamente dito. Gente, parece muito, as meninas aí vão saber, lembra muito base de unha, né? A base que é incolor mesmo, né? Tem até cheiro. Então, vai utilizar o flúor verniz, um pincelzinho, a gente aplica com pincel, e rolinho de algodão para isolamento relativo, tá? Então, antes, por exemplo, de fazer a aplicação de verniz desse aqui, você tem que fazer a profilaxia com tacinha de borracha. Então, tá vendo? É tudo interligado. Então, eu procuro passar, na minha disciplina, tudo que envolve aqui o procedimento para a gente entender, né? Ainda mais agora, início de curso, para você entender o que você vai fazer em cada procedimento, né? Além dos materiais que você vai usar em cada um. Então, materialzinho básico, né? Depois, mais para frente, eu vou aprofundar um pouco, né, em verniz, vou falar das propriedades, do tempo de uso, forma de manipular. Aqui é só para você entender, para não ficar solto lá na frente cada material. Então, a área de prevenção, eu exemplifiquei esses daí, vocês são 4 ou 5. Se você pegar uma tabelinha, né, completa, uma tabela de convênio, você vai ver que tem outros procedimentos, vários outros procedimentos.
Listei aqui os 4 que você atua mais, os 4 que a gente faz mais no consultório também, tá? Mas tem outros procedimentos aí da área de prevenção, ok? Então, vou só exemplificar um pouquinho de cada área. Odontopediatria, né? Odontopediatria, acho que ninguém tem dúvida, né? O que faz na odontopediatria é o atendimento de crianças, né? É o atendimento odontológico destinado a crianças. O especialista desse tipo de atendimento é o odontopediatra. Então, na odontopediatria, a gente tem praticamente todos os procedimentos, quase todos os procedimentos que a gente faz no adulto, a gente faz em criança. Lógico que tem procedimentos que a gente não faz. Prótese fixa, a gente não faz em criança, implante, algumas cirurgias. Mas tem vários procedimentos que a gente faz também na criança e tem uma variaçãozinha de técnica, né? Então, eu coloquei aqui na odontopediatria, a primeira consulta que a gente tem em odontopediatria é o condicionamento em odontopediatria, que é a consulta inicial, né? A criança, quando chega no consultório, geralmente a gente não faz um procedimento. Primeiro a gente vai ambientar a criança ao consultório, vai colocar um espelhinho lá dentro para ele ver que não dói, vamos conversar com a criança. Se tiver condição, é lógico que a gente já faz um procedimento, se for preciso, na primeira consulta. Mas não precisando e tendo várias coisas para fazer, geralmente na primeira a gente faz esse condicionamento, porque senão a gente já traumatiza a criança. Então tem consultórios que cobram esse condicionamento, tem consultórios que não cobram. O material que você vai precisar aqui no condicionamento é ficha clínica, né? A gente vai preencher a ficha clínica daquele paciente, tá? Aplicação de selante, a gente faz muito em criança, que é colagem de material, geralmente resinoso e com flúor, nas regiões profundas dos dentes para prevenir a cárie. É uma coisa que a gente vai bater muito no curso, é a aplicação do selante. Aqui é um dente com selante aplicado. Aqui é a sequência de aplicação do selante. Ó. Aqui o dente que vai ser aplicado. Aqui está sendo feita a profilaxia, que é aquela limpeza com a escovinha de Robson, a pasta profilática. Aqui a gente vai fazer a aplicação do ácido fosfórico, tá? Aqui a remoção do ácido, tá? O ácido ele cria micro-retenções para aquele selante poder ficar. Aqui a gente está aplicando o selante no dente, né? A gente vem com uma sonda, geralmente sonda exploradora, e passa no suco para aquele selante aderir melhor. Aqui a gente faz a fotopolimerização e aqui o dente com o selante aplicado, tá vendo no meio aqui brilhoso? É o selante. Então o TSB faz. O que você vai precisar aqui? Material para profilaxia, né, que a gente viu lá atrás. Ácido fosfórico, a gente vai ver depois as propriedades dele. E o selante propriamente dito, tá bom? Então, a aplicação de selante ele é feito também em adolescentes também, tá? A aplicação de flúor, né? A gente já viu lá na prevenção, né? Não vou prender aqui não. Adequação do meio bucal. Gente, eu falei isso na aula anterior ou na segunda aula, quando eu falei de materiais restauradores provisórios ou intermediário. A adequação do meio bucal a gente faz muito em criança. Então chega aquela criança com a boca toda cariada. Então a gente já sai curetando, limpando aquelas cavidades, né? O TSB pode fazer isso, pega a cureta e sai limpando, quando tiver tecido mole você remove e vem colocando material restaurador intermediário, né? Então aqui já é uma aplicação do material restaurador intermediário que a gente falou lá atrás, o material restaurador provisório. Então essa cavidade aqui, por exemplo, a gente poderia colocar aqui está exemplificado um IRM, né? Um material restaurador provisório muito bom, de uma resistência muito boa. Então, a gente faz isso muito no serviço público, né? Chega crianças lá muito cariadas. Tá? Então, a adequação do meio bucal é a curetagem de cáries e colocação de material restaurador intermediário. Deve ser associada à orientação de higiene bucal. É realizada quando há grande quantidade de dentes cariados.
até que se faça o tratamento definitivo, tá? Então vamos lá. Estudo dentro de odontopediatria. Restauração, a gente também faz restauração em crianças, né? Substituição da porção perdida do dente por materiais restauradores, realizado quando há perda de pequena parte da estrutura dental, geralmente por cárie e fratura. Material que a gente vai usar é o material restaurador definitivo, resina ou ionômero de vidro. A gente usa muito ionômero de vidro em crianças porque ele libera flúor, tá? Então, mas depois a gente vê lá em ionômero de vidro. E por que eu falei aqui que quando há pequena destruição? Né? Porque quando há uma grande destruição, às vezes a gente tem que fazer uma coroinha. Hoje em dia acho que nem usa muito isso aqui mais não, gente, tá? Mas existem as coroinhas de aço, elas vêm prontas. E a gente pega um dente que está totalmente destruído, às vezes, e a gente coloca, cimenta aquela coroinha de aço em cima daquele dente. Remove toda a cárie, como a gente não precisar reconstruir o dente todo com resina, pode-se colocar essa coroinha de aço. É mais uma atividade aí na odontopediatria. Tratamento de canal, gente. A gente faz tratamento de canal em criança? Fazemos. A gente tem duas formas de fazer o tratamento de canal em criança. A gente pode remover. Gente, o que é um tratamento de canal? Quando precisa fazer um tratamento de canal? Né? Quando a polpa dental ela sofreu uma contaminação. E como que é essa contaminação? Quando uma cárie perfura até o canal ou quando tem uma fratura que expõe também a polpa, né, o canal. Então, se ele entrar em contato com a saliva, ele vai sofrer contaminação, vão cair bactérias, aí ele vai inflamar. Então, essa inflamação a gente só consegue reverter tirando tudo que tem dentro do canal e colocando o material lá dentro, tá? Então, a gente tem duas formas de fazer esse tratamento de canal. A gente pode remover só a polpa que tem aqui dentro da coroa, aí a gente chama pulpotomia, tá? Aqui, ó, então o vermelhinho aqui tá representando que continuaram os vasos sanguíneos lá dentro. Ou a gente pode fazer uma pulpectomia, que é a gente remover tudo, não só a parte de nervos e vasos que estão dentro da coroa, mas também o que está dentro da raiz, tá? Então, para a gente fazer esse tratamento de canal aqui na criança, removendo só a parte da coroa, a gente vai usar hidróxido de cálcio PA, que é o pozinho, e a pasta de hidróxido de cálcio e um material restaurador, tá? Então, hidróxido de cálcio PA, a gente vai jogar aqui diretamente nos vasos sanguíneos, no nervo que ficou exposto, um pozinho que vai ajudar na cicatrização. Depois a gente vem e forra com a pasta de hidróxido de cálcio. E depois a gente vem e restaura. Olha aqui, isso aqui é o dente restaurado, tá? Esse tipo de tratamento, gente, onde a gente remove só a porção da polpa, ele dura pouco tempo, tá? Acaba o paciente precisando de fazer o tratamento de canal definitivo. Só que como o dente de leite ele acaba caindo, então muitas vezes fazer só esse tratamento da polpa resolve, tá? Mas num adulto, a gente pode até tentar fazer isso, mas com o tempo a gente vê que acaba havendo infecção do resto do canal. Então a gente acaba tendo que fazer o tratamento completo. Em criança resolve a pulpotomia, em adulto não. Então, gente, é bom você já saber a diferença de pulpotomia para pulpectomia, tá? Então tem aqui no slide, tem na apostila. A pulpectomia é o tratamento endodôntico de descido. Pode ser tanto em descido, que é dente de leite, como no dente permanente, tá? Consiste em despolpar totalmente o dente, higienizar os canais, modelar e preencher o sistema de canais com pasta absorvível. Então, olha só, vamos entendendo aqui o processo todo, para você entender os materiais que são utilizados no tratamento endodôntico. Então, a gente remove tudo que tem dentro do dente, dentro da coroa aqui e dentro da raiz. O que tem dentro da coroa, a gente utiliza a broca e curetas. O que tem dentro da raiz, a gente utiliza as limas, que vocês não viram, vão ver ainda em instrumentais. Então, com o dente vazio, já removido isso tudo, a gente tem que limpar dentro desses canais
E a gente tem alguns produtos para isso que a gente vai ver, como por exemplo, paramonoclorofenol, tá? A gente vai ver mais para frente, iodoforme, então são produtos que a gente coloca para fazer desinfecção dentro do canal, tá? A gente faz muitas vezes um curativo de demora, né? Então a gente vai ver certinho como é isso. Então eu coloco lá dentro um material dentro do dente, com uma bolinha de algodão, geralmente dentro da coroa, mando o paciente para casa e ele volta quando eu marcar, daqui 2 ou 3 dias. Então eu tiro aquele curativo ali de dentro e prossigo com o tratamento endodôntico, ok? Então o tratamento endodôntico, depois que a gente remove e faz a desinfecção aqui de dentro com os materiais próprios para serem feitos, para serem usados dessa forma, eu preciso preencher essa cavidade que ficou aqui no dente. Por quê? Se eu não preencher, vai vir sangue e vai entrar ali dentro e vai ficar acumulado. Vocês já viram? Às vezes tem pessoas que têm um dente escuro, um só, um dente todo escuro. Muitas vezes foi um tratamento de canal mal feito, que entrou sangue ali para dentro e aquele sangue coagulou e ficou ali dentro. Então pode causar uma nova infecção, como pode só ficar escurecido o dente. Então geralmente eu preencho esse dente com cones de gutta-percha. Eu já falei com vocês na aula anterior, que são conezinhos de borracha. Mas esses cones de gutta-percha, eles não são absorvíveis, eles são de borracha. E na criança, em odontopediatria, eu preciso preencher esses canais aqui com material reabsorvível. Por quê? O dente permanente, ele vem empurrando a raiz do dente de leite. E à medida que ele vai empurrando, ele vai destruindo aquela raiz, ao ponto que a raiz é toda destruída e o dente cai. Por isso que o dente da criança cai, porque o dente permanente vem empurrando, destruindo a raiz. Se eu tiver dentro desse canal aqui um material que não é absorvível, uma borracha, ele vai destruir a estrutura do dente, mas vai ficar aquela borracha que pode lesar o dente novo que está vindo nascendo. Então eu preciso colocar aqui dentro um material que seja reabsorvível, que o organismo vai dissolver. Então por isso que eu coloco aqui dentro uma pasta absorvível de Rifocor, por exemplo. Tá? A gente vai ver depois os materiais que a gente tem para obturação de canal, mas só para você entender esse processo, que no tratamento de canal, então eu preciso fazer desinfecção, preciso colocar um material lá dentro e depois fazer a restauração. Tá? Então para você entender o que acontece, para quando a gente aprofundar aqui você não ficar perdido. Ok, gente? Então o tratamento de canal a gente faz em crianças também. Aí a gente utiliza aqui esses materiais. Em vez do cone de gutta-percha, a gente põe uma pasta absorvível. O resto a gente faz normalmente. A gente faz depois que termina tudo, a gente faz uma restauração em resina ou em ionômero ou o que for de escolha do dentista. Exodontia a gente faz também muito, né, em odontopediatria, né? Tem dente que cai naturalmente, tem dente que não cai. Às vezes quando vem um dente permanente fora do lugar, em vez de vir certinho, ele não causa reabsorção da raiz do dente descido, aquele dente não cai. A gente precisa então fazer uma cirurgia e remover. Então para a gente fazer exodontia, a gente vai usar o anestésico, né? E gases geralmente, de material de consumo. Né? E os instrumentais pertinentes ao procedimento, que não é comigo. Então, estou exemplificando aqui algumas áreas da odontopediatria, tá, gente? Tem muito mais. Mantenedor de espaço, né? Coloquei aqui um exemplo aqui. Isso aqui usa bastante, gente. Com um paciente que tem uma ortodontia preventiva, né? A ortodontia preventiva em crianças ajuda muito para prevenir o uso do aparelho fixo depois, ou um longo tempo de aparelho fixo, né? Então, isso aqui é um mantenedor de espaço. O que é isso? Se um paciente, se uma criança perde o dentinho aqui antes da hora, o que vai acontecer? Esses dentes aqui tendem a tombar para esse espaço que ficou vazio e aí não dá espaço para o dente permanente nascer, tá? Se o paciente perdeu aquele dente antes da hora. Então, a gente põe esse mantenedor de espaço para ficar o espaço para o dente permanente descer. Né? Então, no caso de colocar um mantenedor desse, o que vai precisar de material dentário? Um cimento definitivo. Lembra lá dos cimentos para cimentar prótese? É a mesma coisa aqui, tá?
Ainda dentro da odontopediatria, placa de mordida, placa meio relaxante para bruxismo, né? Criança tem muito bruxismo, gente. É um bruxismo fisiológico. Eu falei lá atrás com vocês processo patológico, então é bom a gente ter em mente o que é fisiológico e o que é patológico. Então, como vocês são da área da saúde, é importante vocês terem conhecimento desse termo, né, para conversar de igual para igual dentro de uma equipe, né, dentro de uma junta odontológica. Então, o que é fisiológico? Fisiológico é o que é natural para o nosso organismo, né? Então, o funcionamento normal do corpo. Então, produção de saliva na boca é um processo fisiológico, é um processo natural. O que é patológico? Patológico é doença. Por exemplo, dei exemplo aqui da produção de saliva, é uma coisa fisiológica. O paciente que não produz saliva já é patológico, ele está com uma doença, tá? Então, fisiológico é o funcionamento normal, patológico é um processo de doença. Então, a criança ela tem bruxismo fisiologicamente, naturalmente as crianças tendem à noite a ranger o dente. Então a gente pode fazer uma plaquinha para ele dormir. Para quê? Para preservar os dentes para que não haja um desgaste. Naturalmente a criança depois saindo dessa fase, ela vai parar com esse bruxismo. Então essa placa de mordida a gente faz também no consultório, né? Se você for fazer, o que você vai precisar? De material de moldagem e da plaquinha. Essa plaquinha, a gente precisa de uma máquina de plastificar, né? Vários consultórios ou clínicas têm. Se não tiver na sua clínica, eu sugiro até de adquirir, você fazer as plaquinhas. Para a gente não precisar ficar pagando laboratório de prótese, vocês vão ver que é muito simples. Então, para fazer essa placa, você vai precisar da plaquinha, ela vem quadradinha. A gente molda o paciente, faz a boca dele em gesso e prensa na máquina e depois você vem recortando e faz a plaquinha, tá? Então, plaquinha a gente faz muito pediatria. E para finalizar aqui, mais dois exemplos na área de odontopediatria. Procedimento que a gente faz muito é ulotomia e ulectomia. Então, o que é isso? O dente tá para nascer, a gengiva já está ficando esbranquiçada, o dente está ali, mas não consegue romper. Então, a gente dá uma ajudinha para o dente. A gente faz um cortezinho na gengiva, lógico, anestesia o paciente, a gente abre, facilita do dente romper. Essa é a ulotomia. Ou a gente faz a ulectomia. A ulectomia, em vez da gente fazer só um cortezinho, a gente tira uma tampa na gengiva, isso para os dentes posteriores. Né? Facilita a erupção do dente. Nesse caso aqui, o que vai precisar, se estiver marcado na ficha do paciente esse procedimento, você vai precisar colocar anestésico, lâmina de bisturi, gaze, né? Tudo que envolve aqui uma cirurgia. Então, gente, eu listei aqui alguns exemplos do atendimento de odontopediatria, né? Já dá para ilustrar os materiais que a gente usa. E para vocês verem principalmente onde você vai atuar. Odontogeriatria, gente, também acho que não tem dúvida, né, de onde que atua, é uma especialização da odontologia que cuida da saúde bucal de idosos, prevenindo e tratando os problemas comuns dessa faixa etária. Trata-se de uma nova especialidade odontológica, tende a crescer, tá, gente, a odontogeriatria. A população está envelhecendo, né, está cada vez com expectativa de vida maior. Não existem procedimentos específicos do atendimento clínico ao idoso. São procedimentos de prótese, né? O que a terceira idade usa mais? Prótese, periodontia, cirurgia, implante, né? Muito implante na terceira idade. O atendimento se diferencia por ter um cuidado especial e uma visão geral do estado de saúde do paciente, tá? Então, assim, se um paciente já tem algum tratamento, faz algum tratamento médico, a gente vai pedir muitas vezes um risco cirúrgico, se o paciente pode submeter a uma cirurgia de implante, por exemplo. Então, são procedimentos voltados para essa faixa etária. Muitas vezes temos que ter um tempo a mais para poder explicar, né, um idoso, assim como uma criança. Então, são cuidados desse tipo que a gente precisa ter, né, um respeito muito grande
da gente muitas vezes explicar, demonstrar mais detalhadamente, um tempo maior para o procedimento. Então, não vou exemplificar aqui os procedimentos da área, porque eles já estão dentro aqui das outras áreas, tá ok? E a área de dentística, gente. A área de dentística, o TSB atua? Atua, né? É principalmente a área de restauração. É o ramo da odontologia que atua na área de restauração dental. Utiliza-se dos materiais restauradores diretos. Né? Aqui estão exemplificadas resinas, por exemplo. Então, a restauração é quando se utiliza de um material odontológico para restaurar a função, integridade e a forma do dente. Né? Então, a gente tem que devolver para o paciente estética e função, né? Não só estética. Não adianta você fazer um dente bonito se o paciente não consegue mastigar com ele. Então, a restauração, a perda da estrutura dental, normalmente resultada de cárie ou trauma, podendo ser também de forma intencional pelo dentista durante a preparação. Então, ou seja, quando a gente precisa fazer a restauração? Quando teve uma cárie, né, que teve uma perda da estrutura dental, né, quando o dente quebra, ou propositalmente quando a gente precisa fazer um preparo para uma coroa, por exemplo. Então, a gente desgasta o dente de forma intencional para a gente colocar uma coroa. Então, muitas vezes a gente desgasta o dente e a gente pode fazer uma recomposição daquele dente para a coroa poder encaixar perfeitamente. Isso chama núcleo de preenchimento, que nós vamos ver aqui em outro slide. Então, a restauração, né, a sua complexidade é avaliada conforme o local onde ela é realizada. A gente tem restaurações de classe 1, 2, 3, 4 e 5. E conforme a sua extensão, o número de faces. Se ela está só em uma face, ela é simples. Se ela está em duas faces, ela é chamada composta. Se ela envolve 3 faces, ela é chamada complexa. Então, quando você vai fazer um orçamento para o paciente, pegando lá no slide inicial, né, que é a avaliação do paciente, então o dentista vai falar às vezes com você, uma restauração classe 2 complexa. Então você vai, ou de 3 faces. Então na hora que você for colocar o preço, você tem que olhar lá na tabela aquele tipo de restauração, porque a simples é um preço, né, de uma face é um preço, de 2 é outro, e de 3 faces é outro, preço completamente diferente as 3. E o material a ser utilizado, então a gente vai colocar se ela vai ser com resina, se ela vai ser com ionômero, né, qual material que a gente vai utilizar. Então todo esse planejamento a gente já tem que fazer na consulta inicial, a gente já tem que indicar lá qual material que a gente vai utilizar para a gente conseguir fazer o plano de tratamento e dar o preço para o paciente. Aqui um exemplozinho de uma restauração de classe 4. Tá? Classe 4 é quando acomete um dente anterior, pegando 2 faces. Está pegando aqui a incisal e aqui a face distal. Vocês vão aprender isso aí ao longo do curso. Então, a área de dentística, o TSB, atua, porque o dentista faz o preparo cavitário e você insere o material restaurador. Aqui, ó, mais um material de restaurador como uma utilização para fazer um núcleo de preenchimento. Então, o paciente teve aqui uma cárie profunda e o dentista optou por mandar fazer uma pecinha no laboratório. Tá? Então, o dente aqui ele não vai ser todo restaurado em resina porque é uma restauração grande. Mas a gente faz o que? A gente recompõe esse dente aqui com resina. Posteriormente, a gente molda para mandar fazer a peça no protético, tá? O que a gente usa? Material restaurador também, ó. Mais uma aplicação aqui, mas vai vindo uma capinha em cima. Então, isso aqui é chamado núcleo de preenchimento. Eu falei até na aula anterior, a gente vai ver, a gente tem o núcleo fundido, quando a gente precisa quando o dente tem tratamento de canal e está muito destruído, a gente pega um pino e cimenta ele lá dentro da raiz. A gente pode cimentar ele dentro da raiz, fazer às vezes um núcleo de preenchimento ainda ao redor dele de resina e depois vir com uma coroa. Ah, mas já é uma outra, aí não é da área de dentística, e aí quando entra na parte de prótese, está da área de prótese, tá?
Aqui eu quero que vocês vejam só o núcleo de preenchimento, tá ok? Ainda dentro da área de dentística, a gente tem o ajuste oclusal. Gente, quem faz o ajuste oclusal é o dentista, tá? Inclusive, quando você fizer uma restauração e terminar, você vai ter que pôr o carbono, para ver se ficou alto, chamar o dentista e pedir para conferir, tá? O ajuste oclusal, o dentista é que faz. Então, ajuste oclusal, gente, é quando um dente está mais alto que os outros. Então, o paciente morde, fica encostando só naquele dente. Então, a gente vai pôr no carbono, o paciente fala, abre, fecha, abre, fecha. Então, olha aqui, esse slide aqui, estão vendo os pontinhos aqui, escuro aqui vermelho, isso aqui são marcas do carbono. Então, esse aqui é um paciente que está com uma oclusão boa, aparentemente, está vendo que todos os dentes estão encostando. Se eu puser o carbono aqui e ficar uma marquinha só em um dente, quer dizer que está encostando só nele. Então, o que eu faço? Eu venho com uma broquinha, desgasto esse dente, coloco de novo carbono para ver se ele passou a tocar nos outros. Então, para um ajuste oclusal, o que você vai precisar pôr na mesa de material dentário? Basicamente carbono, né? Porque broca é instrumental, mas eu pus aqui também. Então, para um ajuste oclusal, vai pôr carbono. Clareamento dental, a gente tem um clareamento caseiro. Qual material que vai precisar? As moldeiras, que você pode fazer, e o gel clareador, que o paciente vai fazer em casa. Né? Antes disso, o que você vai precisar? De moldar aquele paciente, né? Você vai utilizar os materiais de moldagem, vai fazer o modelinho de gesso para poder fazer as moldeiras, tá? A gente tem o clareamento imediato, né? O clareamento imediato é aquele feito no consultório. Né? O que você vai precisar de material para ele? A barreira gengival, que é top dam. Gente, estou passando rápido aqui nos materiais, mas não se preocupem não. Vai precisar da barreira gengival, que é o top dam, e o gel clareador, né, que vai ser aplicado no dente, que vai fazer o clareamento propriamente dito, e um neutralizador, porque se o gel clareador vai extravasar para a gengiva, você tem ali para poder neutralizar. Ainda temos dentro da dentística também a restauração temporária, né? Ela está dentro da dentística. Para restauração temporária, a gente vai utilizar o quê? Material restaurador temporário, tá? Então, essas são as áreas que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? A gente vai continuar na próxima aula. Vou citar as áreas que a gente tem, com os principais materiais que a gente utiliza, tá? Só para situar vocês dentro da odontologia, quais que são todos os procedimentos que a gente tem para fazer, tá ok?